Olá pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula da nossa disciplina. Então, hoje a gente vai conversar sobre uma introdução sobre os modelos de regressão, né? Até aqui a gente conversou um pouco sobre uma análise de correlação, né, utilizando a correlação linear de Pearson, em que a gente verificava se duas variáveis poderiam estar relacionadas, né, correlacionadas, né, duas ou mais, evidentemente. Bom, tá, então o que que significa aí os modelos de regressão, né, ou uma ideia de que a gente poderia também chamar de análise de regressão? Bom, se a gente for pensar numa definição, a gente poderia dizer então que a análise de regressão é um conjunto de técnicas, né, que são aplicadas aí para verificar, para estudar então uma modelagem, né, da relação entre variáveis de interesse, né? Então, em geral, a gente tem uma variável de interesse chamada variável resposta, né? Essa variável ela depende de outras variáveis, né, que são as variáveis explicativas, e essas variáveis explicativas aí, né, como o nome já está dizendo, podem explicar essa nossa variável de interesse, ou seja, existe alguma relação entre elas na qual a gente pode explicar a variável de interesse. E é claro que essas variáveis explicativas ela possuem outros nomes aí dentro da estatística. A gente pode chamar também de variáveis explanatórias, né, ou também de covariáveis. Tá? Covariáveis é um termo mais estatístico, né, que os estatísticos utilizam mais para tratar desse tipo de variável. Tá? Então, assim, essa ideia, né, da modelagem associada aí a uma análise de regressão surgiu basicamente aí no século XIX com um, um, um inglês, né, chamado Francis Galton. Né? Francis Galton foi um famoso matemático barra estatístico aí britânico, não é, que estudou vários tipos de teorias, né? Ele ajudou muito o seu primo, que era nada mais nada menos do que Charles Darwin, né? Sobre algumas relações ali envolvendo a ideia da teoria da evolução, né? Mas dentro do século XIX, ali em meados, né, o Galton ele fez um levantamento de alguns dados sobre alturas de casais e dos seus respectivos filhos, né? Então, o seu interesse estava em verificar aí a relação entre a altura dos pais, né? A altura de pais e filhos, né? Então, a ideia era pensar, será que pais altos vão gerar filhos altos também, né? Com uma estatura mais alta, ou pais mais baixos, ou os pais mais baixos, né? Também vão gerar uma estatura dos seus descendentes, né? Dos seus filhos mais baixas. Então, o que o Galton acabou observando nesse estudo, né, é que casais muito altos geravam, claro, filhos também altos, só que de menor estatura, né? E o mesmo ocorria para os casais mais baixos, né? Por uma estatura mais baixa também, eles geravam filhos mais baixos, né? Aí pode ter algo associado a uma questão genética, né? Claro, mas na época ainda não se tinha muita ideia disso, né? Porém, a estatura era um pouco mais baixa que estaria se esperando, né? Na verdade, quando a gente diz aqui que em geral de menor estatura, significa que eles estavam mais próximos de uma altura média, né? De uma altura média, tá? Então, nesse sentido, Galton denominou esse fenômeno, né, como regressão à média, ou seja, está tendendo à média, está regredindo à média. E a partir disso que surgiu o nome de regressão. Né? Então, esse tipo de modelagem ficou conhecida aí na literatura como modelos de regressão, porque né, esses fenômenos regrediam à média, né? Algo muito interessante, tá? Então, essa é basicamente a história por trás da ideia dos modelos de regressão, né? Porém, modelos de regressão a gente pode dizer que ele permite então descrever uma relação, né, entre essa variável resposta e as variáveis explicativas. Em geral, nesse tipo de modelagem, né, nesse tipo de relação, a gente vai observar uma relação, né, não determinística, né, ou seja, sempre vai existir algum erro associado, né, algum erro associado que evidentemente depende do caso, mas pode ser de fatores que a gente não consegue controlar ou fatores intrínsecos aí à natureza dos dados, né? Então existe um ruído, né, uma nuance, né, e isso que faz entrar aí no mundo dos fenômenos aleatórios.
tá? Mas dentro dessa modelagem, né, da gente, por exemplo, tentar explicar aí as alturas dos filhos, né, baseadas nas alturas dos pais. Por exemplo, a gente poderia destacar alguns objetivos, né? Então, um deles é justamente esse, é identificar e quantificar essas relações, né? Quantificar as relações entre a variável resposta explicativa, porque assim, você pode observar então nesses dados que isso possa existir uma correlação, né? Então, a gente pode calcular o coeficiente de correlação de Pearson, né? Pode tirar várias interpretações a partir desse coeficiente de correlação, né? E dizer, olha, parece que existe uma relação entre a altura dos pais e a altura dos filhos, tá? Agora, como que essa variável pode estar explicando a outra, né? Então, uma coisa está correlacionado, outra coisa é uma explicar a outra, né? Então, um dos objetivos dessa modelagem, do modelo de regressão, né, ou de uma análise de regressão, seria aí a gente identificar e quantificar essas relações, né, entre a variável resposta e a explicativa. Uma outra é que a partir dos dados que a gente tem observados e a partir do modelo, né, a gente pode predizer então resultados não observados da resposta, né? Isso significa que o caráter aí do modelo de regressão pode ser também pensando em modelos preditivos, né? Então, às vezes a gente tem ali dentro dos valores observados dessa variável explicativa, existem valores ali que não foram observados, né, no estudo. E você pode pensar, olha, para esse valor que não foi observado, qual é o valor esperado ali da variável resposta, né? Então, isso pode ser calculado a partir do modelo, né, proposto, né? Então, ele tem também um caráter de modelos de predição, de previsão, tá? Bom, então alguns exemplos associados a essa primeira ideia, né, de quantificar as relações. Bom, a gente poderia dizer, ó, será que existe relação entre o tempo do uso do celular e o rendimento acadêmico dos alunos, né? Nos dias de hoje, né, com toda a tecnologia que nós temos aí no século XXI, né, as pessoas em geral passam muito tempo dentro no celular, né, e isso pode impactar em várias situações, não só dentro de rendimento de alunos, mas dentro, por exemplo, de uma empresa também, né, dentro do trabalho, as pessoas acabam ficando no celular e isso pode atrapalhar, por exemplo, o rendimento tanto lá na empresa quanto o desempenho dos alunos, né, ali nos seus estudos. Então a gente pode pensar, será que existe alguma relação? Né? Para a gente identificar essa relação, é claro, se a gente tiver os dados coletados, aí a gente pode observar, uma correlação. Agora, a questão é como que o tempo, né, como que o tempo de uso do celular pode explicar esse rendimento acadêmico, né? Então aí já seria a ideia do modelo de regressão. A gente pode construir um modelo para tentar entender aí, ou tentar explicar essa relação do tempo do celular, né, do tempo do uso dele e do seu rendimento. Tá? A mesma ideia é nesse segundo exemplo, né? Agora um outro exemplo ali na área mais das ciências médicas, biomédicas, né? A gente poderia pensar ali, ó, se existe alguma relação, por exemplo, né, com o IMC, que é o índice de massa corporal, e algumas características aí comportamentais do indivíduo, né, como a frequência de atividades físicas, as horas de sono dessa pessoa, será que essa pessoa está dormindo bem? Ou o número de refeições diárias, né, se ela está fazendo, por exemplo, uma dieta em que isso é mais controlado ou não, né? Ou seja, então a gente pode ter várias variáveis aqui explicativas, né, como a frequência de atividade física, as horas de sono, número de refeições e várias outras, e pensar, será que essas variáveis explicam o índice de massa corporal da pessoa? Né? Então, aparentemente, parece que sim, né? Pode explicar, mas vai explicar na sua totalidade? É claro que não, porque aí vai ter o quê? Um erro, uma nuance, né? Esse erro pode ser a partir de uma variação genética que vai de indivíduo para indivíduo, né? Então, às vezes, tem indivíduos que, mesmo tendo pouca atividade física, tendo um número de refeições diárias maior, ainda possuem um índice de massa corporal menor. Tá? Por quê? Porque aí pode ter uma questão envolvida do metabolismo desse indivíduo, né? Uma questão genética dele. Outros pode ter uma frequência de atividade física, né? Tem que fazer sempre aquela atividade física, sempre as refeições reguladas para ficar às vezes ali no limite da massa corporal, né? Então, aparentemente, essas variáveis explicam o índice de massa corporal, mas é claro que não vai explicar na sua totalidade.
tá? Talvez tivesse que ter mais variáveis aqui, né? Mas parece que sim. Então a ideia de fazer uma modelagem é essa, é estudar certas variáveis que possam explicar alguma outra, né? Ou um terceiro caso, que é a seguinte, né? Quanto que se espera de um rendimento anual aí, de indivíduos de certa população aumente para cada ano a mais da sua escolaridade, né? Então assim, esse rendimento, a gente poderia pensar, por exemplo, um rendimento ali dentro de um trabalho, por exemplo, né? O quanto que esse rendimento vai aumentar para cada ano de escolaridade que essa pessoa tem, né? Então, ou seja, a gente precisa de um modelo para a gente tentar tirar, então, algum tipo dessa conclusão aí, tá? Para quantificar isso, né? Por outro lado, a gente tem também a questão da predição. A gente pode construir modelos de previsão, que em muitas áreas a gente tem esse interesse, né? Então, por exemplo, a gente poderia pensar aqui, ó, qual que é o índice de rendimento acadêmico previsto, né? Então, ou seja, qual que é a previsão desse índice de rendimento para um candidato recém-aprovado em um vestibular com base em suas notas obtidas, né? Então, a partir das notas que ele teve, né, qual que é o índice acadêmico aí para que um candidato seja aí, por exemplo, recém-aprovado no vestibular, né? Então, a gente está tentando buscar um índice, né, a partir dessas notas, né, vai ter uma certa nota, tentar prever isso, né, qual que é o índice de rendimento a partir das suas notas. Tá? Um outro exemplo, que isso é muito comum dentro da área das ciências médicas, né, a gente poderia pensar também isso, hoje, ao invés de ser um problema associado a um câncer, ou, por exemplo, a pandemia da Covid-19. A gente pode pensar com certas variáveis, né, clínicas do paciente, qual seria o tempo de sobrevida, o tempo de internação desse indivíduo aí no hospital. Mas esse exemplo diz o seguinte, né? Qual seria então o tempo de sobrevida previsto para um paciente diagnosticado com câncer no pâncreas, né? Com base aí no seu estado clínico, por exemplo, com base na idade, no sexo, né? A gente poderia ter outras variáveis como se o indivíduo pratica atividade física, se o indivíduo possui hábitos alimentares, se o indivíduo, por exemplo, fuma ou não, né? Cigarros. Então, várias variáveis, evidentemente, podem acelerar ou retardar o tempo de sobrevida de um paciente com câncer, tá? Então, esse é um tipo de problema associado à predição. A gente quer saber qual é a previsão, né, de um indivíduo, por exemplo, com câncer, a partir dessas variáveis aqui, né? Qual é o tempo de vida dele, tá? Ou um terceiro, qual associado mais ao pessoal lá da entomologia, lá da agronomia, né? Qual seria a dose de um inseticida que mata 50% dos insetos? Né? Então a gente está querendo entender o seguinte, ó. Aqui é o seguinte, a gente tem a nossa variável de interesse seria a proporção de insetos mortos, tá? E a nossa variável explicativa seria a dose, ou seja, a partir de uma dose você tem uma proporção, tá? É claro que lá, por exemplo, nessa área da agronomia, o nosso interesse é matar, por exemplo, 50%. Alguém pode perguntar, por que não 100? Porque às vezes você matar 100% dos insetos, né, a gente está aplicando uma dose, né, um inseticida, então isso pode prejudicar as plantas também, né, e não só as plantas, assim como a alimentação como um todo ali de uma certa cultura. Então, a ideia, por exemplo, é o seguinte, a partir de um modelo, a gente agora faz o contrário, a gente quer saber qual que é a dose, né, que vai matar esses 50%, mesmo não tendo observado na variável resposta essa proporção, né? Então você tem agora, ao invés de você ter, por exemplo, a partir de uma nota, me indicar qual que é me dá a previsão de um índice de rendimento acadêmico, eu estou ao contrário, a partir agora de 50% de morte dos insetos, né? Qual é a dose necessária que eu vou ter que aplicar lá nas plantas, né, ou naquela cultura para que isso possa ocorrer. Tá? Então, esses são a ideia dos modelos de predição, né, que está associado aí com os modelos aí de regressão como um todo. Né? Então, só lembrando, pessoal, que aqui a gente está trabalhando com variáveis quantitativas, tá? Variáveis quantitativas, às vezes discretas, às vezes contínuas, né? É claro que existe também estudos lá com variáveis qualitativas,
Tá? Existem estudos também com variáveis qualitativas, né? Você pode ter variáveis resposta de interesse qualitativas, ou variáveis explicativas qualitativas, ou ambos, né? Ou uma mistura dos dois. A sua variável resposta é contínua e a sua variável explicativa por exemplo, qualitativa, ou ao contrário, tá? Mas, no contexto dessa aula, a gente vai trabalhar somente com variáveis que expressam quantidade. Então, pode ser discreta ou contínua a natureza dessas variáveis, tá? Bom, mas tá, ok. Agora, como que a gente vai propor, né, um modelo de regressão? Porque esse é o interesse, né? Tudo bem, a gente entende que nós podemos estar levantando essas ideias, né? Essas perguntas, podem ser perguntas aí de um problema de TCC, de um problema de uma dissertação, de um problema de uma tese, não é? Mas a partir disso, a gente pode pensar como que eu vou então construir, desenvolver esse modelo de regressão para tentar, por exemplo, explicar esse tempo de vida aqui, esse tempo de sobrevida de pacientes com essa doença, né? Tendo essas variáveis aqui para investigar. Tá? Então a gente tem, na verdade, algumas opções, algumas situações que vai depender muito da natureza dos dados, né, daquilo que se está estudando. Por exemplo, a gente pode ter um modelo que a gente chama de modelo teórico, que é um modelo de regressão que nasce a partir de uma teoria. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe lá que na física, na química, na biologia, você tem várias teorias, né, que são baseadas ali nas evidências, e a partir disso a gente pode propor, então, um modelo de regressão baseado no modelo teórico dessas áreas específicas. Né? Como, por exemplo, aqui, ó, segundo a lei de Ohm, né, a gente sabe lá na física que a voltagem aplicada nos terminais de um condutor vai ser proporcional à intensidade da corrente elétrica na qual vai percorrer por esses terminais, né? Então, lá a gente pode observar, né, que a partir dessa lei, em geral, a relação entre essas duas variáveis, né, a voltagem e a intensidade de corrente elétrica, ela é nada mais nada menos do que algo linear, né? Então a gente poderia dizer que essas variáveis elas estão se interagindo de forma linear. E a partir disso, aí sim, propor um modelo, por exemplo, um modelo de regressão linear para tentar explicar esses dois, tá? Então essa é uma opção. A partir da teoria, a gente já conhece como é a teoria, por exemplo, da lei de Ohm, e aí a gente se baseia no modelo a partir disso. Uma outra situação é um modelo empírico, né? O que seria um modelo empírico? Seria um modelo a partir, né, de dados aí experimentais. Então você tem um tipo de modelo experimental, né? E você já teve ajustes em cima desse modelo, né? Então a gente pensa o seguinte: se um particular modelo proporcionou bons ajustes aos dados em alguns estudos similares, né, na literatura, possivelmente ele pode-se aí ajustá-lo, né, aos dados no presente estudo, tá? Então, a gente pensa a partir dos dados, né, a partir da configuração dos dados, já teve um modelo que se aplicou ali, então, né, nesse presente estudo eu posso tentar usar o mesmo modelo ali de forma, né, pensando empiricamente, para tentar então ajustar, né, os dados, o meu modelo aos dados, né? A ideia de ajustar os dados ao modelo, pessoal, né, eu vou falar um pouco mais para frente, mas é a ideia de você descrever então em uma equação, né, a explicação aí entre essas variáveis que a gente está estudando, né? Por fim, a gente tem um modelo que raramente alguns autores chamam de exploratório, que é o seguinte: a gente não tem então ideia de um modelo a priori, né? Então, por exemplo, não é algo que possa ter vindo de uma teoria, nem é algo de forma empírica, né? Em que já teve modelos anteriores que foram aplicados a essas situações, tá? Então, nesse caso, como você não conhece a natureza, você não conhece a natureza aí dos dados, né? Do problema por trás disso, e você não sabe qual modelo utilizar, então a melhor escolha é o quê? É tentar então explorar os dados amostrais. Então a gente vai ter os dados em mãos e a gente pode explorar a partir do comportamento, né, desses dados, ou seja, verificando se a relação entre as variáveis é uma relação linear, ou é uma relação quadrática, ou uma relação não linear, né, exponencial, enfim. E a partir disso a gente pode tentar escolher
um modelo que se ajuste bem aos dados, né, a partir então dessa exploração dos dados amostrais. Então, basicamente, esses três tópicos aqui cobrem como que a gente pode desenvolver um modelo de regressão específico, tá? Então, vamos para alguns exemplos, tá? Então, esse primeiro exemplo, ele trata de um estudo, né, que está até num livro do Montgomery, tá, de 2006, de um estudo em que a ideia é estudar, então, o tempo de reposição, né, o tempo de reposição de máquinas de refrigerantes, né? Então, a gente tem aqui a nossa variável resposta, é o tempo de reposição, aqui, se eu não me engano, é em minutos, tá? Então, tem 10, 20, 30 até 80 minutos. E a gente tem aqui as máquinas que são carregadas, o número de máquinas carregadas. Então, aparentemente, né, a partir de um estudo observacional, coletou-se esses dados, né? Então a gente observa aqui, por exemplo, ó, talvez esse aqui você tenha 5 minutos, desculpem, 5 máquinas carregadas, né? Levou um pouco mais aí de 20 minutos para isso, né? Um pouco mais de 20 minutos para você carregar, então, 5 máquinas de refrigerante, né? Ou aqui, ó, depois a gente tem, por exemplo, ó, com 10 minutos, 10 máquinas, numa situação a gente conseguiu em menos de 20, por outro lado, ó, teve outra com 20 minutos e às vezes com 30 minutos, né? Então, a gente pode olhar para essa relação, né? A relação do tempo e da máquina, né? E a gente observa essa relação por meio desses dados, né? Aparentemente, parece que uma relação linear, né? Se a gente pensar ó, em uma reta aqui, parece que as variáveis tempo e máquina aparentemente possuem uma relação linear, né? Então, pode ser uma primeira ideia. Então, observem que aqui eu não tenho a menor ideia de um modelo anterior que possa estar estudando aí a relação entre o tempo de reposição e o número de máquinas carregadas. Então, a gente vai estar tentando construir o modelo a partir dos dados experimentais, né? A partir dos dados amostrais, desculpa, né? Então, a partir desses dados, parece que possa ser uma relação linear entre essas variáveis, tá? Então a gente pode fazer algumas perguntas a partir disso, né? Primeiro a gente pensa, será que há relação entre o tempo de reposição e o número de máquinas? Então, se existe relação, a gente pode tentar calcular o coeficiente de correlação linear para isso, né? Outro ponto, qual é a forma dessa relação, né? Foi o que a gente estava conversando, parece ser uma relação linear entre essas variáveis, né? E aí a gente começa a pensar em questões mais específicas a partir da modelagem, né? A gente pode pensar, ó, qual seria o acréscimo no tempo de reposição para um incremento de 2 máquinas, né? Então, por exemplo, se a gente tiver em 2 máquinas, né? Quanto que vai ser o acréscimo, né? Do tempo de reposição, né? Ou a gente poderia pensar qual que é o tempo médio aí esperado de reposição para o carregamento de 10 máquinas, né? Ou qual é o tempo previsto para a gente carregar 10 máquinas. Então vejam que a gente tem várias perguntas que podem sair justamente a partir de um estudo dessa natureza, né? De 2 variáveis, tá? Né? Então, o que resolve, o que talvez consiga responder essas questões é o que? Uma análise de correlação seguida de uma análise de regressão, tá? Bom, um segundo exemplo, a gente tem aqui ó, o tempo de aquecimento, né, de atletas, tá? A gente tem ginastas, na verdade, né, o desempenho dos ginastas, em que a gente está estudando aí o tempo de aquecimento, né, em minutos, e esse tempo, será que o tempo de aquecimento pode explicar, por exemplo, o desempenho desses atletas, né? Então, para isso, para desempenho pode ser algo um pouco subjetivo, né? Então, criou-se um score numérico, né? Indo ó, de 5 aqui a 45, tá? Nesse estudo um pouco mais, na verdade, né? Esse score, acho que até 50 mais ou menos, esse score, né? E estamos estudando essa relação entre o tempo de aquecimento, né? O tempo de aquecimento e o score de desempenho, né? Nesse estudo. Então, olha só, pessoal, a partir daqui, olhando para os dados em si, a gente observa que não parece que isso é uma relação linear,
né, entre as variáveis, tá? Entre as variáveis. Porque até o ponto aqui, 8, mais ou menos 9 minutos, né? Ainda parecia, se a gente cortasse isso bem aqui, ó, talvez uma reta explicasse, né? Mas a partir de 9 minutos, esse desempenho de aquecimento, não necessariamente esse desempenho se mantém, né? Ele começa a cair, 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 e aqui no último, né, basicamente 15 minutos aqui de aquecimento, você sobe um pouquinho mais aqui em termos do score, né? Mas Mas, mas o que que acontece, né? A gente observa que talvez, né, um modelo aqui, né, talvez um modelo não linear, né, talvez quadrático, né, pudesse explicar a relação aqui, então, entre o tempo de aquecimento e o score de desempenho, tá? Um terceiro estudo está associado a uma reação química enzimática, né? Então, essa é uma área específica lá dentro da bioquímica, né? Então, aqui, por exemplo, os dados, né? Então, a gente tem aqui que a nossa variável resposta é o que? É a velocidade de reação enzimática, que é dada aqui por y, tá? Nesse eixo, né? Que é o que? Uma contagem por minutos ao quadrado, né? Essa aqui é a velocidade, tá? A contagem por minutos ao quadrado, e a concentração de um certo substrato, que é dado, então, essa concentração por partes por milhão, né? Então a gente vê esse tipo de comportamento, tá? Esse tipo de comportamento. Então a gente vai ver um pouco daqui a pouco, né, que esse tipo de estudo, né, pode ser retirado, então a ideia, a modelagem para tentar explicar esse comportamento foi retirado do quê? Foi retirado então de um modelo teórico, né, da cinética, né, da cinética enzimática aí, tá? Então é a partir de um modelo teórico dentro da bioquímica, né, com toda a sua explicação ali do porquê que possa estar apresentando esse tipo de comportamento, a gente propõe então um modelo de regressão para explicar a relação entre essas variáveis, que já de cara dá para observar que não parece, né, essas variáveis não têm uma relação linear entre elas, tá? Não tem uma relação linear entre elas, né? Então esses são alguns exemplos de estudos, tá? Com duas variáveis somente, né, pessoal? Que pode, em que a gente pode estar propondo modelos de regressão aí, tá? A ideia, né? Ou seja, uma variável explicativa, essa concentração de partes por milhão, tentando explicar a velocidade de reação, ou o tempo de aquecimento, tentando explicar um desempenho, um score de desempenho de ginastas, né? Ou o número de máquinas carregadas, tentando explicar o tempo de reposição. Tá? Agora vamos então entender o que é o modelo de regressão em si, né? Então, o modelo de regressão, a gente pode propor diferentes modelos para os exemplos anteriores. Então, uma maneira que a gente pode estar introduzindo é o seguinte, né? A gente pode escrever um modelo de regressão dessa maneira aqui, ou seja, a variável, a resposta y, no caso aqui eu escrevi como um vetor de dados, né? O vetor resposta, igual ao quê? Igual a uma função, né? Uma função dessas variáveis explicativas, tá? Mais um erro associado, né? Então, vamos ir um pouco aqui na nossa mesa, né? Então, a gente tem o seguinte, né? Por exemplo, tá? A gente tem o seguinte, tá? É só isso. A gente tem o seguinte, então a gente tem, por exemplo, uma variável y, tá? Vamos pegar aqui a cor branca. Você tem uma variável y, por exemplo, tá? Seja ela qual for. Vamos pegar aqui, ó, rendimento. Vamos pegar uma aqui sendo rendimento, e você tem uma variável x, tá? Que é temperatura, tá? Então vamos pensar o rendimento de uma reação química aí associada a uma temperatura. Então a pergunta é: imagina que essas variáveis estão relacionadas, a gente já verificou isso. Então, como que a gente pode fazer com que x explique y, que é a nossa variável de interesse? Então a gente pode pensar que y pode ser escrita como uma função de x, tá? Mas não só isso, né? É uma função de x mais um erro aleatório que a gente sabe que pode acontecer, né? É a nossa nuance, o nosso
né, a nossa variação ao acaso, né? Então isso daqui, esse tipo de comportamento é algo não determinístico, né? Porque sempre vai ter esse erro aqui. E claro que a nossa modelagem, a gente quer o quê? A gente vai querer que esse erro, né, seja mínimo. Porque esse erro sendo mínimo, significa que a grande maioria, a maior parte do modelo é explicada, do Y, né? Desculpa, a maior parte dos dados é explicada por meio, né? Por meio dessa função x, essa função das variáveis explicativas, né? Então, o erro sendo mínimo quer dizer que essa função aqui, ela explica o máximo possível aí, né, dos nossos dados. Então, essa que é a ideia. Agora, essa função f de x aqui, ela está associada a alguns parâmetros, né? As variáveis que nós temos aqui, na verdade, ela está associada a um, né, vamos colocar aqui, ó, um vetor de parâmetros, tá? Esse tiozinho indica um vetor de parâmetros, né? Ou seja, cada variável está associada a um parâmetro, né? Então, vamos supor que se a relação entre x e y é uma relação linear, a gente pode construir um modelo de regressão linear, né? Então, essa f aqui pode ser escrita, por exemplo, né, como algo nesse sentido. Ó. Vamos escrever aqui um beta, tá? Algo nesse sentido. Ser, por exemplo, um beta 0 mais um beta 1 vezes x, né? O que nos dá a entender isso como uma equação da reta, né? Como se fosse o a mais a x mais b, né? Só que o beta 1 aqui é o que? É um parâmetro que está associado à variável x, enquanto que o beta 0 seria lá um coeficiente linear ali, na ideia da equação da reta, né? Mas pode ser que essa função seja outra, tá? Então a gente, né, pode pensar. E é claro, e se a gente tiver mais variáveis, por exemplo, eu tenho uma x1 aqui, eu posso ter, então, mais parâmetros associados. Pode ter, por exemplo, um beta 2 x2, né? Então, tenho duas variáveis explicativas, então eu tenho os parâmetros associados a essas variáveis. E a nossa ideia é sempre estimar esses parâmetros, né? Porque estimando esses parâmetros, a gente pode avaliar o quanto essas variáveis são significativas ou não, né, para explicar aqui o nosso conjunto de dados, tá? Bom, beleza. Então a ideia é essa, né? Isso aqui no geral a gente pode escrever um modelo de regressão dessa maneira, em que y é o vetor de dados, tá? Esse beta transposto é o vetor dos parâmetros, né? Então, por exemplo, um beta 0, um beta 1 até um beta k, e a gente tem que esse x aqui é o vetor de variáveis explicativas, ou também chamado de preditor linear, tá? Então a gente também chama ao conjunto aí de variáveis explicativas, né, com seus parâmetros, de preditor linear. Enquanto que esse epsilon aqui é o vetor de erros aleatórios que são provenientes aí, né, de uma variação ao acaso. Tá? Então, o que a gente vai tratar aqui, pessoal, é de modelos de regressão linear, tá? Mas tem uma pequena diferença aí a gente precisa entender o seguinte. Quando a gente fala de modelo de regressão linear, isso é diferente de falar de que a relação entre as variáveis é linear ou não, tá? Então a gente tem que entender o que significa a linearidade de um modelo de regressão. Então, a formulação que a gente apresentou aqui, né, a gente pode propor tanto modelos lineares quanto modelos não lineares, né? Então, qual é a definição de modelo de regressão linear? Ele se caracteriza basicamente por uma combinação linear das variáveis, né? De variáveis. Então, o que é isso, né? Então, ou seja, é como se a gente pudesse escrever, né? Como se a gente pudesse escrever, então, essa função, né? Vamos pensar que a gente tem, por exemplo, ó, a gente tem aqui xk, né? K variáveis explicativas. A gente tem k variáveis que pode estar explicando uma variável resposta y ali, tá? Explicativas. Então, essa f de x beta aqui pode ser escrita dessa maneira, ó, beta 0
um beta 1 vezes um x1, mais um beta 2 vezes o x2, né? Mais, e assim vai embora até um beta k vezes um xk. Então observem, pessoal, que aqui a gente está escrevendo, né? A gente pode escrever, ó, a gente está escrevendo então uma combinação linear, né? É uma combinação, isso aqui configura-se uma combinação linear, né? Combinação linear das variáveis aí, né? Xk, tá? Xi até xk, né? Vamos colocar aqui como se fosse um xi, tá? Em que i está indo de 1 até k. Então isso configura-se, né? Uma relação linear. Agora, toda vez, né? Às vezes, dependendo do modelo, é difícil de identificar, tá? É difícil de identificar essa relação linear, tá? Essa relação linear é simplesmente olhando para a combinação linear. Então, uma forma da gente estar verificando que essas variáveis formam uma combinação linear, né? Que aquela função f é uma combinação linear dessas variáveis, melhor dizendo, né? Essa função f aqui, né, que é também chamada aqui de preditor linear, é o que? É a gente observar o seguinte: o que define, na verdade, a linearidade desse modelo, né, para a gente garantir essa combinação, é a linearidade com relação aos parâmetros. Tá? Então, a linearidade a gente olha, né, a partir desses parâmetros que são os coeficientes, né? Então, né, lembrando um pouco lá da geometria analítica, é isso, né? Os coeficientes aqui, os coeficientes de regressão, os, que são os parâmetros do nosso modelo, né? Aquilo que a gente deseja estimar para entender qual é a equação, né, que a gente chama de equação de regressão, que vai explicar os nossos dados, esses coeficientes, né, é justamente isso que determina a combinação linear dessas variáveis. Então, quando a gente diz que um modelo de regressão é linear, a gente está querendo dizer que essa linearidade está associada aos parâmetros. Tá? E para a gente tentar verificar isso, o que a gente faz? A gente pode então realizar uma derivada parcial então dessa função f, né, desse preditor linear, em relação a cada um dos parâmetros que a gente tem. Então, uma derivada parcial de f em relação a um beta j, sendo j aí indo de 0 até 1k. Tá? E a gente garante que um modelo de regressão é linear se essa derivada aqui, né, em relação a esses betas j, não depender do beta, depender somente das variáveis. Tá? Então, ou seja, assim, um modelo, né, deixa eu só dar um Ctrl L aqui, um modelo de regressão linear, né, ao se derivar parcialmente em relação ao beta j, né, aquela função f, o resultado não deve depender do beta, né, do beta j, seja beta 1, beta 2, o que for. Tá? Então é dessa maneira que a gente verifica a linearidade. Então foi o que eu falei, às vezes a relação entre x e y é linear ou não, mas isso é algo completamente diferente de um modelo ser linear ou não, porque a linearidade de um modelo de regressão está nos seus parâmetros. Então vamos ver uns exemplos, tá? Então aqui tem alguns exercícios para vocês verificarem, mas a gente vai verificar, a gente vai tentar fazer alguns. Vamos observar o primeiro, pessoal. Olha o primeiro modelo. Um modelo, né, em que y é igual a beta 0 mais beta 1x mais um erro. Né? Então, ou seja, a função f é dada por beta 0 mais beta 1x. Aparentemente, uma equação da reta. Então, parece que vai ser linear, mas como que a gente pode verificar isso? Né? Então, a gente pode pegar aqui, ó, pelo exercício, né, tomando ali, ó, o exercício, tá? O primeiro. Então, o primeiro a gente tem o seguinte, a gente tem esse modelo aqui, ó, beta 0 mais beta 1 mais um epsilon. Então, como que a gente verifica se é um modelo de regressão?
Então, vai ser um modelo, tá? Modelo de regressão linear, se e somente se as derivadas aí dessa função f, né, em relação aos betas j, né, não depende então de beta j, tá? Essa que é a ideia, tá? Então aqui o que a gente tem, ó? A gente observa que essa quantidade aqui, opa, aqui faltou um x, né? Deixa eu apagar aqui, pessoal, tá? Aqui faltou um x. Então aqui faltou um x, ó, mais o erro, né? Então, pessoal, a gente observa o quê? Que essa quantidade aqui é a nossa f de x beta, tá? Ou seja, o nosso preditor. Então, né, a gente tem, ó, que f de x beta, tá, é beta 0 mais beta 1x. Então a gente precisa derivar em relação aos parâmetros. A gente só tem dois parâmetros aqui, né? A gente tem um parâmetro beta 0, tá? Coeficiente beta 0. E a gente tem o beta 1. Então, realizando a derivada parcial de f em relação a beta 0, como que fica aqui, ó? Essa derivando em relação a beta 0, isso vai ser 1, né? A derivada, tudo isso daqui seria uma constante, né, em relação a beta 0, então aqui é 0. Então, a derivada de f em relação a beta 0 é 1. Ora, não depende do parâmetro, então tá ótimo, né? Vamos fazer agora a derivada de f parcial, né, em relação ao beta 1. Ora, em relação ao beta 1, quando você deriva f em relação a beta 1, o beta 0 aqui é uma constante, é 0, mais beta 1 vezes x. Ora, derivando então em relação a beta 1, isso aqui é igual ao quê? Igual a x, né? Fazendo essa derivada. Tá? Então, observem que as duas derivadas, ó, não dependem. Então, ó, as derivadas parciais não dependem dos beta j, né? Ou poderia falar aí, ó, não depende de beta 0 e de beta 1 nesse caso, né? Ó, não depende. Então, isso significa, então a gente pode escrever aqui, ó, portanto, esse modelo aqui, né? O modelo de regressão é linear. É linear, pois isso indica, né, que é uma combinação linear aí, das variáveis x, tá? Então esse é um exemplo, a gente diria que esse primeiro modelo, de fato, é linear, tá? Vamos verificar aqui, pessoal, o segundo e o quarto, tá? O segundo e o quarto, né? Vamos verificar aqui, olha o segundo. Bom, vamos fazer o segundo por enquanto, né? Depois a gente vê. O segundo modelo, olha como que é o modelo, ó. Vamos pegar aqui, né? O segundo modelo é assim, ó. Y é igual a beta 0 mais, vamos ver aqui, ó. Eu me lembro que é o ln de x, beta 1 vezes o ln de x, né? Então aqui fica, ó, beta 1 vezes ln de x, né? Mais um erro, tá? Então é a mesma ideia, tá? Só que nesse caso, quem que é o nosso preditor linear? Quem que é a nossa função f? É isso daqui, né? É essa combinação aqui, ó, que depende dos betas e depende do x, né? Ou às vezes pode ser de um vetor e dos betas. Então, para a gente verificar se esse modelo é linear ou não, a gente precisa derivar isso em relação aos parâmetros. E se essa derivada não depender dos betas, né, então a gente garante que ele é linear. Caso contrário,
É um modelo não linear, tá? Bom, então vamos fazer essa derivada aqui, né? A gente tem essa função aqui, ó, x beta é igual aqui, ó, o beta 0 mais um beta 1 vezes ln de x. Tá? Então, fazendo essa derivada, fazendo a primeira derivada em relação ao beta 0, bom, isso aqui é exatamente igual ao outro, né? Porque aqui é uma soma, então toda essa quantidade aqui vai ser uma constante em relação a beta 0 quando a gente fizer uma derivada. E derivada de constante a gente sabe que é zero, né? Então a derivada em relação ao beta 0, isso daqui é 1. Tá? Então aí não tem nenhum problema. Né? Agora vamos fazer a derivada de f em relação ao beta 1. Tá? Então, a derivada em relação ao beta 1, agora o beta 0 que é constante aqui, né? E o x, e tudo que depende de x também é constante. Tá? Tudo que depende de x também é constante. Essa derivada aqui, quanto que vai dar essa derivada, pessoal? Olha só. Essa derivada vai dar como? Ó, vai dar o quê? Vai dar ln de x. Né? Vai dar somente ó, ln de x. Tá? Então, ou seja, observem que, novamente, as derivadas parciais, elas não dependem dos parâmetros. Então, você poderia falar que esse modelo é um modelo de regressão linear. Tá? O modelo é de regressão linear. Às vezes, a linearidade entre as variáveis não existe, mas o modelo é linear. Tá? Então é um pouco diferente da ideia de linearidade lá na matemática. Né? Vamos ver um outro exemplo, pessoal, agora. Ó, só para a gente encerrar essa parte. Tá? Vamos ver o exemplo. Vamos ver aqui. Vamos pegar esse exemplo aqui, pessoal, ó. Tá, vamos pegar o exemplo. Bom, eu vou fazer um outro exemplo aqui, pessoal, tá? Então, vou inventar um outro. Né? A ideia é que vocês tentem fazer do 3 ao oitavo, mas eu vou inventar aqui um outro exemplo, tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo, em que a gente tem esse modelo agora, ó. A gente tem esse modelo, ó. Y é igual a um beta 0 mais um beta 1 vezes o ln, tá? Vezes aqui o ln de beta 2 vezes x. Tá? Né? Então, olha só, pessoal, se a gente fizer as derivadas aqui, tá? Então, aqui a gente tem mais o erro, né? Vamos pegar esse daqui. Se a gente observa que a função f é essa daqui. Né? A gente tem um vetor de parâmetros. Então, f, né, de x beta é dada aí ó, por beta 0 mais um beta 1 vezes ln de beta 2x. Tá? Bom, beleza. Então, a partir de agora, vamos derivar isso. Bom, eu não vou repetir de novo de beta 0, né? Ó, vou fazer direto aqui. A derivada em relação ao beta 0 vai ser 1, né? A derivada, né? Vamos fazer aqui, ó, a derivada em relação ao beta 1 é o quê? Né? O beta 0 vai ser 0, mas quando você deriva em relação ao beta 1, isso aqui vai ser igual ao quê, pessoal? Ao ln de beta 2 vezes x, né? Que o beta 2 aqui é constante nesse caso. E se você derivar a f em relação ao beta 2, o que a gente vai ter, ó? Em relação ao beta 2, você tem aqui, ó, né, vamos fazer aqui, ó, fica aqui, beta 1 é uma constante, a derivada de ln é 1 sobre beta 2 vezes x,
vezes, né, usando a regra da cadeia, vezes a derivada que está aqui dentro, ó, a derivada em relação a beta 2 que está aqui dentro é o quê? É somente x, né? Tá? A derivada em relação a beta 2 que está aqui dentro vai ser x. Tá? Então você vai cancelar o x com o x, mas e olha o que vai sobrar, ó, beta 1 sobre beta 2. Então isso aqui, ó, é beta 1 sobre beta 2, né? Que está aqui, então, as derivadas. Então assim, a gente não precisaria nem fazer essa terceira, né? Mas observem nesse caso como que as derivadas parciais em relação ao beta 1 e ao beta 2 dependem dos parâmetros, né? Aqui do beta 2 e aqui do beta 1 e do beta 2. Então a gente poderia garantir que esse modelo aqui é um modelo, né? É um modelo de regressão não linear. Tá? De regressão não linear. Tá? Então essa que é a ideia aí dos modelos de regressão. Tá? Então tentem fazer aí os exercícios de 3 a 8. Né? Bom, tá. Então agora vamos voltar aos exemplos e tentar então construir um modelo para aqueles exemplos. Então voltando para o exemplo 1, a gente pode tentar assumir então que a relação entre o tempo de reposição e o número de máquinas carregadas é linear. Né? Então, talvez esse modelo aqui, que seria expresso como uma equação da reta, né, poderia explicar em que epsilon aqui é um erro aleatório. Tá? Então, a equação aqui, a gente diz que é um modelo de regressão linear, né, porque ó, observa que ele é linear nos parâmetros, e ele é simples, tá, pessoal? A ideia de um modelo de regressão linear simples significa que a gente tem somente uma variável explicativa. Se a gente tivesse duas ou mais variáveis explicativas, esse modelo chamaria modelo de regressão linear múltipla. Né? Ou se você tivesse um modelo que se não soubesse por hora se fosse linear ou não linear, então a gente diria que seria um modelo de regressão múltipla. Tá? Então a ideia aqui, né, os termos então aí, só para a gente deixar fixado, né, beta 0 e beta 1 são os parâmetros do modelo e são eles que determinam a relação entre as variáveis. Né? Então nesse caso, essa função f, né, é o preditor, que seria uma parte fixa, né, porque esse x aqui é algo que a gente tem, os dados, e a parte aleatória do modelo, né, é justamente o componente aleatório que é o erro. Tá? Que é esse erro aqui, esse errinho aqui. Né? Então, ó, a gente poderia ajustar, por exemplo, uma reta. Né? Se a gente fizesse então um estudo para estimar esses parâmetros aqui, ó, o beta 0 e o beta 1, né? Então existem alguns métodos de estimação de parâmetros. Se a gente fizesse alguns estudos aí para estimar o beta 0 e o beta 1, a gente teria então a equação da reta, e a gente poderia traçar essa equação da reta, que seria essa linha aqui pontilhada em vermelho. Tá? Então a gente diz, ó, que denota-se agora, né, definindo o ajuste de um modelo de regressão, é o processo de estimação de parâmetros, né, do modelo com base em dados amostrais disponíveis, produzindo uma equação de regressão ajustada, que nesse caso foi uma reta. Tá? Então, isso significa ajuste do modelo. É a gente conseguir estimar os parâmetros a partir dos dados e, consequentemente, construir essa reta, essa equação, que é a equação de regressão, que no caso está pontilhada aqui. Né? Agora, é claro, né, pessoal, a partir do momento que a gente construiu isso, alguém pode se perguntar, será que esse modelo de fato é adequado a esses dados? Será que ele se ajusta bem aos dados? Então, existem maneiras aí da gente fazer verificações da qualidade do ajuste, né? Será que, ou verificar a qualidade desse ajuste para ver se, de fato, esse modelo, essa equação aí, representa bem os dados observados aí, pode explicar bem, né? Tá? Bom, indo para o exemplo 2, a gente observa o seguinte, pessoal. No exemplo 2, que a relação entre o tempo de aquecimento e o desempenho, né? O desempenho não é linear, né? Então, se a gente voltar aqui, por exemplo, 2, ó, olha o exemplo 2. Se você olha a relação entre as variáveis, ela é não linear, né? Não é linear isso, tá?
Parece aqui, ó, que é algo quadrático, né? Mas isso entre as variáveis, tá? Entre as variáveis, né? Vamos voltar lá, tá? Entre as variáveis. Então, o que a gente pode observar num primeiro momento? Que a relação entre essas variáveis é quadrática, né? Com o desempenho aí aumentando, né? A gente vê ali aumentar até os 9 minutos, como a gente observou, né? Anteriormente. 9 minutos de aquecimento e depois começa a diminuir, tá? Então, o que a gente pode considerar? A gente pode considerar, então, o modelo polinomial de ordem 2, dada dessa maneira aqui, ó, sendo y igual a um beta zero, tá? Né? A um beta zero mais um beta 1 vezes t mais um beta 2 vezes t ao quadrado, né? Mais um epsilon aqui. Então, esse modelo também é chamado modelo de regressão quadrático ou modelo de regressão linear quadrático. Por que linear quadrático? Porque observem que este modelo aqui é um modelo linear nos parâmetros, tá? Então, por mais que as variáveis sejam, tenha comportamento não linear, o modelo de regressão ainda assim é linear, né? Porque veja só, vamos verificar este modelo aqui, ó, nesse exercício, tá? Então vamos verificar aqui, ó, esse modelo. Então no exemplo 2, né, você tem essa relação, esse modelo que a gente está propondo, né? É um beta 0 mais um beta 1 vezes t mais um beta 2 vezes t ao quadrado, né? Mais um epsilon. Por que a gente está propondo isso? Ora, porque o nosso modelo, os nossos dados, ele é dessa maneira aqui, né? Os dados, eles são o seguinte, a gente tem o score aqui, y, né? Então, esse aqui é o desempenho, e a gente tem o tempo de aquecimento aqui. E a gente observa isso, mais ou menos, algo, né, nesse sentido aqui. Né? Mais ou menos algo assim, tá? Em que aqui estaria, né, em que esse ponto aqui seria, né, essa faixa aqui seria o 9 minutos. Tá? Então, a relação entre y e t é uma parábola, né? Parece ser uma parábola. A gente poderia tentar pensar em traçar uma curva aqui, assim, né? Ó, parece ser uma parábola e por isso, ó, observa a relação entre as variáveis, ó, a gente coloca aqui um t quadrado, ó, um t, né? Então parece uma equação aí de segundo grau, né? A gente pegar aqui, ó, seria o que? A vezes t ao quadrado mais b vezes t mais c, né? Uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau, tá? Mas se a gente for avaliar se esse modelo aqui é linear ou não, a gente tem que avaliar o que? A derivada parcial a derivada dessa função em relação aos parâmetros. E se a gente faz a derivada em relação ao beta zero, a gente encontra que esse valor é 1. Se a gente faz a derivada em relação ao beta 1, a gente encontra o quê? Né? Isso daqui vai dar 0, esse outro termo vai dar 0, vai sobrar o que aqui? T. E se a gente faz a derivada de f em relação ao beta 2, isso vai nos dar t ao quadrado. Tá? Então, ou seja, esse modelo aqui é um modelo de regressão linear, porém, em que as variáveis, a relação entre as variáveis é quadrática. Ou a gente poderia falar que é um modelo polinomial de grau 2 nas variáveis, né? Tá? Né? Então a gente pode usar essa ideia aqui. Né? Então, utilizando esse modelo, né, ou seja, realizando um procedimento de estimação desses parâmetros, a gente pode descrever então a equação de regressão, que nesse caso vai ser uma parábola, e ela é dada dessa maneira, ó. Tá aqui, né, é essa curva aqui, ó, que explica. Né? Então, aparentemente, ela explica bem os dados. É claro que a gente não pode ficar somente no olho, né, olhar o gráfico, olhar a equação e falar assim, olha, parece que ela explica bem esses dados. Existem vários métodos e procedimentos para a gente verificar a qualidade desse ajuste, desse modelo de regressão. Tá? Por fim, a gente volta para o modelo 3. Então vamos relembrar que o modelo 3 também a gente observa uma relação não linear entre as variáveis. Né?
a gente apresenta uma relação não linear aqui, né? E essa relação não linear, não sei se isso aqui configura, será uma parábola, né? Não sei. Mas a ideia é o seguinte, como isso veio de uma teoria da bioquímica, né? Que é a cinética enzimática, a gente pode então tomar o modelo teórico como a gente pode partir do modelo teórico lá da aplicação, né, dessa área da biologia barra da química, né, para tentar então propor um modelo e ajustar isso, tá? Então, o que a gente conhece disso? Ó, a gente conhece o seguinte, que nesse caso a gente vai considerar então a teoria cinética enzimática e utilizar um modelo chamado aí modelo de Michaelis-Menten, né, para ajustar os dados. E esse modelo, né, Michaelis-Menten pode ser então descrito na forma desta modelagem aqui, ó, na forma desta modelagem. Tá? A gente pode descrever então uma quantidade x, que é a quantidade, vamos só relembrar ali, né, do problema. Você tinha então a velocidade de reação enzimática, né, sendo explicada pela concentração de um substrato em partes por milhão. Então essa aqui é uma concentração. Então esse modelo nos diz que a velocidade de reação enzimática pode ser descrita em termos de uma quantidade, de uma concentração dividida pela concentração mais uma constante. Né? Então, uma constante multiplicada a essa concentração dividida pela concentração mais uma constante. Então, a gente pode propor um modelo dessa maneira. Aí a gente pode verificar, se quiser, né, se esse modelo é linear ou não. Então, vamos fazer isso. Ó, no exemplo 3, ó, no exemplo 3, né, o modelo proposto foi esse daqui, ó. É um modelo em que a gente tem, ó, um beta 1 x, né, dividido. Observa que não tem nenhum beta 0 aqui, tá, pessoal? Porque a gente partiu direto do modelo teórico lá da área da bioquímica, né? Mais um beta 2 somado a um erro que sempre vai existir, né? Uma variação ao acaso. Então, o que acontece? Quem é nosso preditor agora? O nosso preditor é essa função f, né, x beta aqui, tá? Então, a gente pode escrever isso, ó, dessa maneira, né? Então, a nossa f de x aqui, beta, é igual ao quê? A um beta 1x dividido por x mais um beta 2, tá? E para a gente verificar, a gente pode fazer as derivadas. Então, fazendo a derivada de f em relação a beta 1, o que vai dar isso, né? Então a gente faz o que? Ó, lembra, uma divisão, né? Então é a derivada do primeiro, então a derivada do primeiro aqui dá x, né? Vezes o segundo, que é x mais beta 2, né? Menos o primeiro, que é beta 1, x, multiplicado pela derivada do segundo, que é 1, né? Porque o x aqui vai ser constante, tudo vai ser constante, né? Então, na verdade é zero, né? Na verdade é zero. A derivada em relação ao beta 1 desse segundo caso aqui é zero, né? Então é zero, vai acabar cancelando tudo isso daqui, né? Só que tudo isso aí, lembra, né? Aquela regrinha de derivada, está dividido pelo segundo termo ao quadrado, tá? Então isso aqui está dividido pelo segundo termo, ó, x mais beta 2 ao quadrado. Então, fazendo as contas aqui, o que vai sobrar? Como isso aqui vai cancelar, a gente pode cancelar, então, esse termo, né, com esse quadrado aqui, sobrando o quê? X sobre x mais beta 2, tá? Então, a resposta dessa derivada aqui é o quê? É x dividido por x mais beta 2. Então, observem que já poderia parar por aqui, né, pessoal? Nem precisa fazer o resto, tá? Que isso daqui é um modelo que, como essa derivada parcial depende do parâmetro, então a gente garante que esse modelo, então, é um modelo de regressão linear, não linear. Tá? É um modelo de regressão não linear. Né? Então é justamente isso. Agora, realizando as estimativas aí, né, um procedimento de regressão e estimando os parâmetros beta 1 e beta 2,
a gente pode construir a equação de regressão, que nesse caso é dada por essa curva aqui, ó. Então, vejam bem que essa curva em vermelho é a equação de regressão baseada neste modelo aqui, né? Neste modelo aqui. Tá? E a partir disso a gente consegue ajustar os dados, tá, pessoal? Então, observem que aqui nós temos, então, 3 problemas diferentes em que foi ajustado para 3 modelos de regressão aí, diferentes. Tá? Então, a gente tem que entender qual é a ideia, né? Então, o modelo de regressão ele pode ser linear ou não linear, mas o que tem que lembrar é que esse modelo ele é linear para os parâmetros, porque a definição de linearidade de um modelo de regressão se dá na combinação linear das suas variáveis explicativas, né? E isso pode ter a ver, como não, da relação entre as variáveis, né? Como foi nesse segundo caso aqui, né? Quando foi nesse segundo caso, as variáveis têm um comportamento não linear, né? Que é explicado aí pelo o termo t ao quadrado, né? Para dar essa equação da reta. Porém, o modelo ele é linear nos parâmetros, a gente considera que é um modelo linear. Tá? Então, são termos aí que a gente tem que tomar cuidado na hora de desenvolver o nosso estudo. Pessoal, então essa é a aula introdutória dos modelos de regressão, tá? E na próxima aula a gente vai conversar então sobre o modelo de regressão linear simples. Então a gente vai pensar somente no modelo de regressão linear e fazer alguns ajustes aí, estudando aí como que a gente pode estimar esses parâmetros, né? Existem algumas pressuposições e também como que a gente pode verificar que o modelo está bem ajustado os dados ou não, né? E a gente vai estar fazendo isso com o apoio do software computacional R. Ok, pessoal? Então, até uma próxima aula. Até mais.